Paz e graça, irmão. Live do interior, Sandro, Cidade das Águas. Louvo a Deus pelo privilégio desse dia, pelas bênçãos a todas as famílias. O Senhor é amor, perfeito e agradável. O Senhor é leis e éticas morais. O Senhor, Ele cria o homem. Por misericórdia, dá ao homem o domínio do planeta para cuidar. O Senhor disse, pois, aos homens, trabalhe e cuide dos animais e plantas, da biodiversidade. Cristo passou pelo processo da cruz, cumpriu o que ele precisava ser cumprido para cumprir as leis dos profetas e disse, ama uns aos outros. Mandamento de Deus. A pergunta é, os homens têm se amado? Os homens têm preservado o planeta? É uma pergunta para mim e para você refletir. Pois não é Deus que precisa do homem. É o homem que precisa de Deus. Porque sem o Deus, sem o Espírito do Deus, o homem é uma carniça que em menos de 2 horas já fica podre. E ninguém suporta o fedor. Então cabe o homem ter a humildade, respeitar o santo e viver em harmonia. Mas é pedir muito aos homens? Não, é difícil. Isso. É algo impossível a um ser racional. É algo difícil à humanidade. Vamos deixar a palavra do Senhor para as nossas vidas, para mim e para a sua vida. O livro é santo, respeita ao santo, meu irmão. Não misture sua profissão com atividade religiosa. Você tem um profissional, você é um pai de família e você adora a Deus. Separe as coisas, meu irmão, senão dá ruim para você, termina em lago, lá no centro da terra. A ética e a moral aí o Senhor cobra 100%, pode ter certeza. Aí não tem passar a mão pela cabeça de ninguém não. Oremos, pois o livro é santo. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, conceda a sua paz, conceda-nos o seu amor. Ó Senhor, tendes misericórdia de nós. Perdão te peço, ó eterno soberano Deus, por nossas transgressões, por nossas corrupções, por nossos desejos, cobiças, oriundos da carne, do desejo do homem. Tendes misericórdia, ó Senhor, pois és misericordioso. Estamos em Provérbios, palavras diretas do Senhor, simples e fácil. Qualquer homem consegue entender, só não consegue entender quem não quer. Quem não quer não consegue entender não. Quem prefere botar o dinheiro no bolso e ir pro lago por aquele laguinho lá de fogo, não consegue entender não. O resto entende. Vamos lá, Provérbios 12, vamos retroceder ao 10. Provérbio 19, 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Os insensatos aqui é homens corruptos, adúlteros. E os príncipes são as pessoas éticas e morais, onde ao certo e ao errado existe a lei para equilibrar. E a gente vive em equilíbrio. O certo, o errado acabou, se acaba e a lei fica. Você tem a liberdade de escolher. Agora não troque o errado pelo certo, senão você já está condenado. O certo, o errado é errado e vida que segue. E o homem é juiz da sua atitude. A descrição do homem torna logâmico e a sua glória perdoa as injúrias. Ou seja,
a discrição, poucas palavras, palavras precisas, palavras sim e não, é a ética do homem, é o homem. Porém, o grande é aquele que perdoa, não é a perfeição, meu irmão. A gente está dizendo que a pessoa para ser salva tem que ser perfeita, não é isso. É você ter a capacidade de perdoar e se autocorrigir, mudar. É para isso que a Bíblia serve. A Bíblia ela serve de orientação para que os homens mudem enquanto vivo. Porque depois que morrer, benção, aí é complicado. Com o bramido do leão, assim é a dignação do rei, mas o seu favor é como orvalho sobre a erva. Ou seja, o leão aqui é o rei, o príncipe. Quem é um rei? Só existe um, o Deus vivo. Então a sua lei é bramido para a sociedade, é bramido para as transgressões do mundo. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contentações da esposa. Ou seja, a pessoa adultera, corrompe a família, corrompe o lar, não agrada o pai em terra, desagrada o pai no céu, e a família é destruída, não tem como escapar. Os homens pensam que Deus é o olho do outro. Deus é o todo, meu irmão. Em todo lugar que você for, você tem uma árvore. Em todo lugar que você for, você tem uma forma de vida. Você está dentro do Deus vivo. Então o homem se preocupa em enganar a vista do outro. Não se preocupe em enganar a vista do outro, não, meu irmão. Se preocupe é com o que Deus vê. Aí que esse é o problema. 14. A casa é os bens. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor é a esposa prudente. Isso aqui é uma metáfora. Ou seja, se você busca os bens e corrompe o que vem de Deus, que é os pais dos pobres, é Bíblia, está escrito que o Senhor é pai dos humildes e necessitados. Se você adquire os bens materiais e corrompe os filhos de Deus, você está com sério problema, meu amado. Você está, eu diria, frito. E o frito aí é, enfim, literal. A preguiça faz cair em profundo sono. E o ocioso vem a padecer de fome. Ou seja, o Senhor não gosta de preguiçoso. O Senhor abomina, está escrito que o Senhor abomina as preguiças, o preguiçoso. Bíblia. E Bíblia a gente não discute. Um homem é trabalho, honestidade e palavra. O resto é com cada um e suas consequências que vem. Não tem como escapar. A gente deixa os 3 conselhos para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não adultere. O adultério ele é do corpo. Templo, casa não é, tem vida. Então adultério é o seu corpo vida. A casa tem um proprietário. Um templo tem um proprietário, não é do Senhor. Se você tem um bem aonde eu tenho um proprietário, não é do Senhor. É do dono. O Senhor respeita aí. O templo do Espírito é o seu corpo, o bem particular e a lei secular. Certo? O Senhor não tem casa nenhuma. A casa de Deus é toda a plenitude da terra. O templo do Senhor é natural. O homem não pode construir Bíblia. O homem não pode construir com suas mãos o templo ao Deus Santíssimo. É Bíblia. E o homem que se colocar nessa condição está blasfemando contra o Evangelho. Porque está escrito que o homem não pode construir com suas mãos templo ao Deus Altíssimo. Você pode construir uma casa de oração, diferente. Mas existe a diferença
de uma casa de oração com pessoas, templo, e quando essas pessoas saem de dentro. Depois que aquelas pessoas saíram dali de dentro, é uma casa comum. Se eu tiver aqui, tiver 20 pessoas em volta, templo do Senhor. Então é a reunião de pessoas, seja numa casa, seja num ar livre, que torna esse local um templo. O jardim no Éden era o lugar de adoração na terra a Deus. Por isso está escrito o jardim no Éden. Era o ar livre, as pessoas faziam o culto e esse lugar era o jardim no Éden. O Senhor descia para estar no meio da congregação. Então o jardim no Éden é qualquer lugar na face da terra onde se tenha 2 ou 3 falando de Deus, do Evangelho. Éden. Amém? Roupas. Sandro, qual é o problema da roupa? Não tentar com o corpo. O homem não pode concordar com o outro, aceito. O homem não precisa abraçar o outro, aceito. Porém, não pode tentar ninguém. Pedra de tropeço. Se sua roupa levar um outro a desejar o seu corpo, você já está na condição de lascívia. Então, sua roupa preserva o olhar do próximo em lhe cobiçar. Aí eu pego o visto 40 e boto uma veste 38, eu sei que está apertado, o espelho já mostrou, tire. Tem nada a ver isso aí com beleza, isso é falta de vergonha. Toma vergonha e se vista. Homem ou mulher. Adultério é o que? Falta de vergonha. Tome vergonha e não adultere. Roubo é o que? Falta de vergonha. Tome vergonha e não roube. O certo é certo, o errado é errado. Não tem negócio de passar a mão de cabeça de ninguém. Não existe. O que serve para um homem, serve para uma mulher, serve para um menino. Não existe distinção. A parte do perdão e de doar. Meu irmão, perdoe. Perdoe porque ninguém é perfeito e doe. Doe aos humildes e necessitados, conforme o texto. Você pega seu dinheiro, você pode doar quem você quiser. Porém, para perdão de ilícitos, pecados, só é aceito se seu recurso for a uma pessoa necessitada. Você está sendo uma pessoa generosa, você está sendo uma pessoa que está dando um bom exemplo, porém, como o ilícito, como a lei, existe uma pena, já existe um juízo, meu irmão. O homem não julga não, meu irmão, não pense que eu julgo, que fulano julga, que quem ministra o evangelho julga ninguém não. Já existe a lei antes do homem te criar. Que quem criou é o Deus homem imortal. Quando você se torna um homem imortal, você cria. E quando você se torna um homem carnal, você vai para a sepultura. Você que decide. Então quem cria? O homem imortal. E quem destrói? O homem material. Que a gente é homem material, um mundo da ação, e homem espiritual. A gente tem duas dimensões do nosso ser. Eu estou aqui, meu espírito está no espiritual. Isso é todo homem assim. Nós somos híbridos. Então meu corpo está no físico e eu tenho a minha existência também no espiritual. Então pense no seu eu, no espiritual, porque no mundo físico, meu irmão, é problema. Amém? Que Deus ilumine e guarde a cada um, dê sabedoria, paz e amor a todas as famílias. Porque todo homem merece, todo homem tem uma família. O problema é que os homens destroem a família um dos outros pelo papel e dinheiro que não leva no caixão. Uma grande vergonha que ninguém precisa destruir a família de ninguém para ter dinheiro. Tome vergonha na cara, vá arrumar um emprego e vai trabalhar, que nem todo mundo faz. E tem muita gente que vive honestamente recebendo 1.500 conto por mês. Não justifica ninguém roubar. É uma falta de vergonha. É um desrespeito com a sociedade e não tem o que justificar. Que Deus ilumine e guarde a cada um.